Olá, amigos! Será que já nos perguntamos se nós estamos mortos-vivos, ou seja, adormecidos, consciência adormecida, ou se estamos despertos? O espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 10, traz assim uma passagem que aconteceu lá no plano espiritual, muito interessante. Então, o Hilário conta que o Dr. Bezerra de Menezes, lá no plano espiritual, estava fazendo um discurso para um grupo muito grande de sofredores, desencarnados. Falava sobre os desregramentos morais. Terminou a palestra, ele já estava quase saindo do recinto e um espírito, diz o Hilário Silva, fino ironista, irônico, né? Abordou Bezerra de Menezes e lhe disse: escute, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Eu roubei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem de remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti. Aí o doutor Bezerra de Menezes lhe diz: meu filho, que sente um cadáver quando alguém lhe espeta um espinho? E esse fino ironista, rindo, responde: nada. O doutor Bezerra lhe diz: pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade, carrega consigo a consciência morta. É um morto-vivo. E aí nós nos perguntamos, né? Somos mortos-vivos ou já despertamos? Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, na parte que fala de instrução dos espíritos, no item 12, o espírito Adolfo, que foi bispo de Alger, na Argélia, lá da cidade de Marmande, no ano de 1862, manda uma mensagem que foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo e nos explica, né, o que é ser um morto-vivo. Vamos ver um pouquinho da história do Adolfo, bispo de Alger. Ele nasceu em 1800, atuou intensamente na área religiosa, na área política, lá na área social, lá na Argélia. Morreu em 1856 e o seu sucessor no bispado foi Pavy. E o Pavy condenava o espiritismo lá no século XIX. Mas o Adolfo, que foi o primeiro bispo de Alger, já desencarnado, lá do plano espiritual, manda uma mensagem que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o bispo de Alger, o primeiro bispo: por que lamentar o sofrimento? É nossa responsabilidade esse sofrimento. É consequência da plantação das más obras, é a nossa colheita. Se nós sofremos, é porque desprezamos os ensinamentos de Cristo. Não vos admireis que a iniquidade esteja por toda parte. Nós nos aniquilamos mutuamente. Isso é que gera esse grande mal-estar. E o orgulho é a fonte de todos os males. Onde há orgulho, não há benevolência. Sem benevolência não há felicidade. E escreve o bispo de Alger: dedicai-vos, pois, à tarefa de destruir o orgulho, se não quiserdes
perpetuar as suas funestas consequências. E falando em orgulho, em egoísmo, o espírito Adolfo pergunta: por que este apego ao que brilha aos olhos, mas não toca ao coração? Ele fala: em todas as partes do nosso planeta, as portas se abrem para o rico libertino, um rico libertino que às vezes é perdido de corpo e alma, né? Cheio de vícios, cheio de imperfeições morais. Ele fala assim: as portas se abrem ao rico libertino, mas não há proteção ao que vive do seu trabalho. Essa é uma luta antiga, né? Já vem desde a época da Revolução Industrial ou até antes. E o Adolfo fala: a consideração que se dá a alguém é medida pelo ouro que ele carrega, que ele possui, ao nome que ele traz. E dessa forma, né, com tantas regalias, tantos privilégios, esse rico orgulhoso não vai querer se corrigir, né? Ele é um morto-vivo. E a sociedade sofre essa inversão de valores, diz o Adolfo. Essa inversão de valores é um sinal de decadência moral da humanidade. E Deus permite que as pessoas abusem dos bens materiais, abusem do poder, por misericórdia, para dar-lhe tempo para refletir e modificar. Mas, se a pessoa não muda, a queda virá. Quanto maior a altura, maior é o tombo. E o bispo de Alger fala, né? Essa sociedade, essa nossa sociedade está corrompida pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo egoísmo. E, no entanto, a espiritualidade está sempre nos trazendo os alertas, os ensinamentos, as recomendações, nos dizendo que os bens terrenos são passageiros e que são pequenos diante da eternidade. E que o que realmente importa, é o amor. São as boas obras que praticamos, essa boa plantação, são as verdadeiras propriedades, né? Que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, que são propriedades individuais, eternas, inalienáveis. E com essas propriedades é que nós estamos construindo o reino de Deus em nossos corações. E com isso estaremos caminhando cada vez mais em direção à felicidade. Uma ótima semana, um ótimo mês, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações.